Olá a todos, bem-vindos ao mini curso de desenvolvimento de chatbots com a ferramenta Dialogflow. Eu sou o Thiago Castro Ferreira e eu vou gravar os vídeos desse mini curso com base no conteúdo que foi preparado pela pesquisadora Ana Luísa, sob supervisão da professora Adriana Pagano. Nós somos afiliados ao Laboratório Experimental de Tradução da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, que é quem oferece esse curso online. Então vamos iniciar explicando o que é o Dialogflow. Bom, o Dialogflow é uma ferramenta do Google para desenvolvimento de agentes de interação humano-máquina, que são popularmente conhecidos como chatbots. E uma grande vantagem do Dialogflow é que ele provê uma interface gráfica para que você faça o desenvolvimento desses sistemas. Então não demanda muito conhecimento técnico em grande parte do desenvolvimento de um chatbot. Além disso, ele provê uma maneira bem simples de integrar o chatbot que vocês criaram ao Facebook Messenger, ao Telegram, assim como assistentes como o Google Assistant e a Alexa da Amazon. Bom, aqui tem uma imagem que exemplifica como é dado o funcionamento de um chatbot, o qual funciona como uma linha de produção, onde a entrada do usuário é passada por várias etapas, vários módulos, até o chatbot poder responder a ele. Então, a primeira parte, principalmente num sistema de fala como o Google Assistant ou a Alexa, ou quando você fala com o seu celular, é o reconhecimento de voz. Então, a partir da fala do usuário, esse sistema de reconhecimento de voz vai transcrever a voz num texto como um desses aqui. Então, vamos supor que o usuário ele pergunte: rastreie meu pacote. Aí, o segundo módulo, ou o primeiro de uma plataforma de texto como o Telegram, por exemplo, seria o módulo de entendimento de língua natural, onde esse texto do usuário ele é convertido numa intenção de fala estruturada. Então aqui o sistema ele converte esse texto numa das intenções registradas no sistema. Então aqui ele representa de maneira estruturada que o que o usuário quer saber é o status do pedido dele. Então, a partir dessa informação que foi extraída do texto de entrada do usuário, de maneira estruturada, o sistema vai buscar essas informações numa base de dados que ele tem a respeito do status do pedido desse usuário. Daí, então, essa informação vai ser recuperada da base de dados numa maneira estruturada, como essa aqui. Então, o sistema ele retornou que o pedido desse usuário específico foi enviado na data do dia 5 de julho de 2017. Daí tem um módulo de geração de língua natural, que é o módulo que vai converter essa resposta de maneira estruturada, numa língua entendida pela máquina, em língua natural, que é entendida pelo usuário. Então aqui seria uma das possíveis verbalizações, enviado no dia 5 de julho de 2017. Então numa plataforma de texto, como Telegram ou WhatsApp, esse seria o texto possivelmente retornado para o usuário. Agora no Google Assistant ou na Alexa ou em qualquer plataforma que se utilize voz, teria ainda um outro módulo que é o de sintetização de voz, que sintetizaria esse texto em voz como resposta para o usuário. E uma das grandes vantagens do Dialogflow é que ele provê uma maneira simples de desenvolver esse fluxo, provendo até, por exemplo, sistemas de reconhecimento de voz e sintetização de voz, do qual vocês não precisam saber da implementação. Então, sobre os passos que devem ser seguidos para a criação de um chatbot. O primeiro é a definição de um propósito, ou seja, qual que é o objetivo daquele chatbot que vocês estão desenvolvendo. Ele vai funcionar para múltiplos domínios ou para um domínio específico. Então vamos supor que vocês queiram criar um chatbot no domínio de um salão de cabeleireiro. Aí vocês têm que definir quais são as intenções, qual que é o propósito pelo qual o usuário ele vai contatar um chatbot no domínio de um salão de cabeleireiro. Então uma possível intenção que ele tem seria, por exemplo, marcar um horário. Saber se tem um determinado horário para ele cortar o cabelo. Então, a partir do momento que vocês definem essas intenções, que vocês preveem esses desejos do usuário quando eles entram em contato com o chatbot, vocês têm que fazer um esboço inicial do diálogo que ele vai ter para cada uma dessas intenções. Então, por exemplo, na intenção que ele contate o chatbot para marcar um horário para cortar o cabelo, vocês têm que prever qual a linguagem, qual é a forma que ele vai verbalizar essa intenção. Então, por exemplo, ele pode dizer, você tem horário para cortar o cabelo às 3 da tarde? Ou uma outra frase que ele pode usar é, você tem horário para cortar o cabelo?
Aí, a partir disso, que vocês definiram as intenções de fala e a verbalização que o usuário ele possivelmente vai ter para comunicar cada uma dessas intenções, vocês têm que ver qual a informação que vocês têm que extrair de maneira estruturada do usuário para poder responder ou satisfazer o desejo dele. Então, por exemplo, se ele está contatando o chatbot para marcar um horário para cortar o cabelo, uma das informações que vocês têm que extrair é o nome dessa pessoa e o horário pelo qual ele quer cortar o cabelo. Aí, com base nessa informação que vocês vão obter de maneira estruturada, vocês vão buscar na base de dados para ver se aquele horário está livre. Caso esteja, vocês têm que preparar aí também uma resposta para ele, certo? Então, falar, tudo bem, seu horário está marcado às 3 horas da tarde, por exemplo. Ou caso aquele horário não esteja vago, vocês também têm que verbalizar uma resposta de negação. Então, resumindo os passos que vocês têm que seguir para o desenvolvimento de um chatbot. Primeiro é definir os domínios pelo qual ele vai atuar. Aí, para cada domínio, vocês têm que prever quais são as intenções ou os desejos dos usuários ao entrar em contato com o chatbot. Aí, vocês têm que definir a forma que ele vai verbalizar cada uma dessas intenções ou as diferentes formas que ele vai verbalizar cada uma. Também, para cada intenção, vocês vão prever a informação que vocês têm que extrair para poder gerar a resposta ou satisfazer o desejo do usuário. Então, basicamente, esses conceitos, eles recebem esse nome no Dialogflow: intents, frases de treinamento ou training phrases, entidades e respostas. Então, o que são os intents? Bom, intents, a tradução seria intenção, então é o desejo ou motivação de um usuário. Então, vocês têm que definir esses intents para permitir que o robô ele identifique a motivação do usuário com base na linguagem natural dele. Então, aqui, por exemplo, vamos supor que você tem essa frase: qual a música mais tocada esta semana no Brasil? Então, uma pergunta de um usuário para um chatbot. Então, com base nela, o chatbot, o que ele vai fazer? O módulo de entendimento de língua natural é detectar uma das intenções que foram configuradas no sistema. Então, nesse caso, ele linkaria essa frase do usuário com a intenção Most Streamed Songs, ou seja, músicas mais tocadas. E para ajudar o sistema a distinguir as intenções de fala que eu configurei, para cada uma dessas intenções de fala eu tenho que definir as training phrases, as frases de treinamento. Então elas são criadas para ajudar que o agente identifique um intent em particular. Então, para aquele nosso exemplo Most Streamed Songs, eu poderia definir todas essas frases de treinamento. Quero saber a música mais tocada esta semana no Brasil, qual a música mais tocada esta semana no Brasil, qual música toca mais esta semana no Brasil. Então, caso o usuário ele entre algumas dessas frases ou frases semelhantes a essas, vai ajudar ao modelo distinguir que a intenção do usuário é aquele que nós definimos como Most Streamed Songs. E a gente tem que elaborar uma resposta com base naquilo. Só que antes de elaborar a resposta, o que a gente tem que fazer é extrair algumas das informações para que a gente possa responder o usuário. Então, para isso existem as entities, ou entidades. E as entidades elas podem ser variáveis do sistema, certo? O Google ele já proveu uma lista de entidades como data, hora, pessoa, localização, ou elas podem ser customizáveis por vocês, criarem novas variáveis. Então aqui para o caso da intenção que a gente definiu, Most Streamed Songs, para a gente poder responder ao usuário qual a música mais tocada, a gente precisa ter informação de tempo, então em qual período e a localização. Então aí a gente marca nas frases de treinamento, isso vai ficar mais claro no próximo vídeo, como eu vou demonstrar na ferramenta, e essas informações elas são estruturadas dessa maneira aqui, certo? Então a entidade que é usada é uma entidade do sistema, de date time, que define esta semana, ou date period, que é uma outra variável que tem, e a localização, que a gente marca. Então aqui a partir dessa informação estruturada dessa maneira, eu poderia integrar meu chatbot a uma base de dados que ele vai buscar na base de dados qual que é a música mais tocada essa semana no Brasil. Só que além das entidades do sistema, eu também posso customizar algumas entidades que não existem. Então, por exemplo, vamos supor que eu não quero mais só retornar a música mais tocada, mas talvez eu queira retornar, por exemplo, as 5 músicas mais tocadas. Então aí o que a gente pode fazer para extrair essa informação, se o usuário ele quer a música mais tocada ou as 2 músicas mais tocadas num determinado período, numa determinada localização,
a gente pode criar uma entidade para modelar a posição. Então a gente cria aqui uma entidade chamada position e a gente define alguns sinônimos para ela. Então quando o usuário fala mais tocada, número 1 mais ouvida, a gente sabe que a gente tem que, naquele espaço de tempo, naquela localização, a gente tem que trazer a música número 1. Agora, se ele falar top 5, por exemplo, a gente sabe que naquele espaço de tempo, naquela localização, a gente não tem que trazer a música mais ouvida, mas as 5 músicas mais ouvidas. Então, aqui só sumarizando o funcionamento de um chatbot. Então, primeira parte, uma vez depois que eu desenvolvi, o usuário ele vai entrar uma fala, certo? Se for por voz, o Dialogflow ele vai usar a ferramenta de reconhecimento de voz, ele vai transcrever aquela voz em texto, aí aquele texto ele vai entrar no mecanismo de entendimento de língua natural do Dialogflow e ele vai distinguir aquele texto numa das intenções que você modelou no seu chatbot. A partir dessas intenções, elas vão ter algumas entidades que precisam ser extraídas para serem respondidas. Então, no salão do cabeleireiro, como a gente disse, o nome e o horário. Para saber a música mais tocada, a gente precisa da localização, do tempo no qual a música foi mais tocada, ou talvez das músicas mais tocadas, se ele quiser saber as 5 mais ou as 10 mais. Então aí tem a extração de entidades para aquela determinada intenção, e aí eu vou tomar uma ação, que pode ser buscar a informação numa base de dados, e com base nessa ação eu respondo ao usuário com a música mais tocada, ou agora no começo, como a gente vai ver no próximo vídeo, que não vai ter a integração com a base de dados, a gente vai dar uma resposta para o usuário, vai verbalizar. Então, olha, a gente está buscando a sua música e te retorna mais tarde. Ou, por exemplo, no salão de cabeleireiro, a gente poderia falar, olha, eu vou checar se tem horário esse horário e eu te retorno mais tarde. Então, aqui tem um exemplo ilustrativo para vocês verem. Eu tenho aqui as frases de treinamento, certo? As frases que eu acho que o usuário ele vai verbalizar quando ele quiser um determinado intent, que é o most streamed songs, ou seja, músicas mais tocadas. Então, quando uma dessas frases ela for verbalizada e dada para o agente ou alguma pergunta semelhante, o módulo de entendimento de língua natural do Dialogflow vai reconhecer como most streamed songs e de lá eu tenho uma lista das entidades que eu tenho que extrair do usuário, como tempo, localização e, no caso, se eu quiser customizar também, se é a música mais tocada ou se são as músicas mais tocadas. Então no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês a ferramenta de fato.